Eu já vou colocando lá nos exercícios, então tá lá. Eu vou fazer algum de assimilação, outros de, como é que chama? Aperfeiçoamento e depois aqueles mais difíceis, que são de aprofundamento. Então, às vezes você encontra uns exercícios que estão no aperfeiçoamento que deveriam estar no aprofundamento, né? Que quem acha que é difícil ou não são vocês, né? Quem montou isso aqui, né? Então, eu já vi alunos me perguntando de exercícios que estão numa assimilação aqui que não entenderam. Porque tem exercício difícil na assimilação também. Então você não fique chateado quando você for fazer o exercício lá, nenhum de assimilação. Se nem esse eu conseguir, não vou conseguir os outros, né? Não pense assim, viu? Então vamos lá. Assimilação. Vamos antes fazer então o 3.4. Eu vou fazer alguns aqui que eu considero legais para se fazer, assim, alguns meio difícil, meio diferente, né? Porque eu pedi para vocês comentarem ali embaixo do meu último vídeo, né? Exercícios que vocês quisessem aí que eu fizesse, mas pouca gente pediu ali. Então, os que a pessoa pediu eu vou fazer e os outros eu vou inventando aqui, tá? Então vamos lá. 3.4 da página 6. Coloquem lá. Então ali tem um mapa do Brasil, né? Tem este mapa aqui do Brasil, com a letra A, B e C. E aí vem dizendo ali, né? 1 é a região mais urbanizada e industrializada do país. 2, desde o século XIX, fornece imigrantes para as demais regiões do Brasil. E 3, a intensa ocupação atual é responsável, né, pela devastação das matas. Assinale a correlação correta entre as áreas A, B e C, assinaladas no mapa e as afirmações acima. Então, veja só, gente. É que tem que associar o A com os algarismos romanos ali, né? Então, 1. É a região mais urbanizada e industrializada do país. Poxa, com certeza é a região centro-sul, que está marcada com a letra C ali, né? Então, tem que associar C com 1. 2. Desde o século XIX, fornece imigrantes para as demais regiões do Brasil. Isso é do Nordeste, né? O pessoal sai do Nordeste para as outras regiões. Então é B. Então tem que ser B2. E a 3 ali, ó. A intensa ocupação atual é responsável pela devastação das matas. Ah, isso aí é o A, né? É a região da Amazônia ali, ó. A intensa ocupação atual, talvez você ficasse meio assim, ué, como assim? Intensa ocupação atual. O processo de ocupação nada mais quer dizer que tem bastante gente indo para lá. E não tem bastante gente indo para lá na extensão da fronteira agrícola, né? Que foi até, fizeram lá o Arco das Queimadas, coitado lá. E ultimamente a gente tem visto, né, algumas notícias aí quanto a queimadas na Amazônia por causa do cultivo da soja. Então tá certo, essa aí seria a alternativa A mesmo, né? A Amazônia tem relação com a afirmativa 3, a região Nordeste tem a ver com a afirmativa 2 e a região Centro-Sul tem a ver com a afirmativa 1. Né? Isso tem a ver com a regionalização geoeconômica de Pinchas-Geiger. Agora vamos para o aperfeiçoamento. Então ali o 3.7. 3.7. O Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas, que refletem as diferentes formas de ocupação humana ao longo do tempo histórico. Nordeste, Centro-Sul e Amazônica. Analise os aspectos que caracterizam essas regiões. Então vamos ver o que está certo e o que está errado. Olha 1. O Nordeste é a principal área de refluxo, saída de pessoas nas migrações internas do país. Sim, sempre foi, né? Claro que diminuiu bastante hoje em dia, existem as migrações de retorno, mas ainda dá para marcar como verdadeira. 2. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. Com certeza. Tudo demais é a região Centro-Sul. 3. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. A Amazônia sofre grandes impactos ambientais? Claro, né? É a região menos povoada? Você lembra o que é povoada e populosa?
Você vai aprender ou já aprendeu com o Wagner. Então, olha só, gente. Quando a gente fala populosa, a região menos populosa do Brasil é a região centro-oeste. Agora, quando a gente fala região menos povoada, então com certeza é a região amazônica. Povoada quer dizer que a região é muito grande para pouca população. Então tá certo também. 4. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e por praticamente 3 séculos foi a região mais rica do Brasil. Essa talvez alguns pensassem que era errada, por causa que está dizendo ali região mais rica do Brasil, mas está certa. Então a região nordeste, né, por muito tempo, ele era da colonização do Brasil, ciclo do açúcar, era a região mais rica do Brasil. E por isso que a capital do Brasil também era em Salvador, né, que faz parte ali do estado da Bahia, do Nordeste. Então está certo, todas estão certas ali. Então a alternativa E que era para marcar. 3.8, vamos aperfeiçoar mais. O Brasil sediou em 2014 pela segunda vez a Copa do Mundo de Futebol. A primeira foi em 1950. As 12 cidades que receberam os Jogos da Copa são capitais dos estados e do Distrito Federal e estão localizadas em 5 regiões do país, que esperavam ali obter vantagens em infraestrutura, investimento turístico, com a realização do torneio, né? Todo mundo esperava que ia dar certo e as regiões iam ter muito desenvolvimento e tudo mais, mas não foi muito isso que aconteceu, né? Observe o mapa com a cidade sede dos Jogos da Copa do Mundo de 2014. Então tá lá o mapa do Brasil, né? E as capitais que serviram ali como sede para os jogos do evento. Sobre essas cidades sedes, é correto afirmar que, vamos lá, olha a alternativa A. A latitude de Natal é maior que a de Belo Horizonte. Veja Natal. Natal. Belo Horizonte. A latitude de Natal. Latitude é linha horizontal. A latitude é maior que Belo Horizonte? Não, é menor. A latitude zero é no Equador. À medida que vem vindo para o sul, a latitude vai aumentando. Então a latitude de Belo Horizonte é maior do que a de Natal. Então já está errada a A. A B. A latitude de Curitiba é menor que a de São Paulo e Manaus? A latitude cresce à medida que se afasta do Equador. Então a latitude de Curitiba é maior. C. A longitude de Recife. Opa, agora é linha em pé. A longitude de Recife, veja onde está Recife, é maior que a de Cuiabá? É? Longitude cresce para os lados, não é? Meridiano de Greenwich, 0 graus. Até 180 leste e 180 oeste. Recife está mais perto do 0 graus do que Cuiabá. Então a longitude de Cuiabá é maior que a de Recife. Então tá errado. D. Rio de Janeiro tem menor longitude que Salvador. Vamos ver. Rio de Janeiro tem menor longitude que Salvador? Não, tem maior. Salvador está mais perto de Greenwich. Então Salvador tem longitude menor que Rio de Janeiro. Então, tá errado. E só sobrou a E, né? Manaus é a que tem maior longitude. Então, quanto mais longe do meridiano de Greenwich, é maior longitude. Então, é Manaus. E Porto Alegre é a mais meridional. Meridional quer dizer para o sul. Porto Alegre é a capital mais ao sul do Brasil. Então, está certa a letra E. Vamos agora... Vamos aprofundar. Vamos aprofundar. Agora deu até medo, né? Meu Deus do céu. Agora vai vir os cabeludos aí, os difíceis. Vamos ver. 3.16. Coloque lá na página 10. 3.16. Esse que tem esse mapa assim, ó. Então vamos lá. Com relação à localização do Brasil e de Santa Catarina, escreva o que está certo. Marque, né? O que está verdadeiro e depois tem que somar. 1. O território brasileiro localiza-se totalmente em áreas de baixas latitudes. Vocês lembram disso, gente? Onde que é baixa latitude?
Onde que é baixa latitude? Aqui, ó, é baixa latitude. Aqui é média. E aqui é alta. Por quê? Porque lembre que aqui é 0 graus. Os trópicos, 23 graus. Círculo polar, 66 graus. Aproximadamente, né? Então a latitude, ela aumenta para lá e aumenta para cá. Certo? Então vamos lá. Ó. O território brasileiro localiza-se totalmente em áreas de baixas latitudes? Não. Olha o Brasil aqui, ó. Olha o Brasil. Olha só, o Brasil tem um pouquinho em média latitude. Só ali, quase o sul inteiro, né? Então tá falso. 2. Santa Catarina encontra-se com 2/3 de suas terras na porção setentrional do Trópico de Capricórnio. Setentrional quer dizer norte. Santa Catarina tem um pouquinho de terra no norte do Trópico de Capricórnio? Não. O Trópico de Capricórnio, gente, ele passa na casquinha do Paraná, na cidade de Maringá. Então, Santa Catarina está ao sul do Paraná. Então, Santa Catarina inteira está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, tá falso. 04. Em relação ao meridiano de Greenwich, o território de Santa Catarina está totalmente inserido no hemisfério oriental. Tá errado. Santa Catarina e o Brasil inteiro está totalmente no hemisfério ocidental. Lembre que nós temos, né, ó, meridiano de Greenwich aqui, ó, que separa a Terra entre oriental e ocidental. Tá falso. Tudo falso até agora. 08. Na América do Sul, o Brasil é o único país que é cortado pelos paralelos de 0 graus e 23 graus e 27 segundo sul. O paralelo de 0 graus é o paralelo do Equador. E de 23 graus é o Trópico de Capricórnio. O Brasil é o único país que é cortado pelos dois? Sim. Tem mais países que são cortados pelo Equador. Tem mais países que são cortados pelo Trópico de Capricórnio. Mas pelos dois juntos, só o Brasil. 16. Santa Catarina possui fronteira com um dos países membros do Mercosul. Claro, claro que faz parte ali, sim. O sul todo faz fronteira com o Mercosul, né? 32. O Brasil possui fronteiras com todos os países da América Andina. Gente, a América Andina são os países que têm ali um pouco do seu território com a Cordilheira dos Andes. Né? Principalmente aí você já lembra de quem? Do Chile. Então, o Chile tem a Cordilheira dos Andes e não faz fronteira com o Brasil. Então está errado. 64. Devido à sua localização, Santa Catarina encontra-se no segundo fuso horário brasileiro. Correto. Né? É o segundo fuso horário brasileiro, que é o fuso horário oficial do Brasil. O fuso horário de 45 graus, que é a mesma coisa que falar 3 horas atrasadas de Greenwich. Então ficou 64 mais 16 mais 08, deu 88 a soma. 3.17. O que está embaixo desse? Vamos lá. A divisão do território brasileiro em espaços geográficos regionais, oficializada pelo IBGE em 1967, oficializada pelo IBGE em 67. O IBGE foi criado quando? Década de 30. Estabeleceu para o Brasil 5 macro-regiões: Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Os limites de cada macro-região, segundo critérios político-administrativos, coincidem com as fronteiras estaduais. Né? Então, as regiões, elas usam as fronteiras dos estados. O IBGE usou, né? Sendo que a realidade nem sempre obedece às separações administrativas.
Quer dizer o que é isso? Que às vezes as realidades, né? Vamos dizer, Minas Gerais terminou aqui, tá? A divisão do estado de Minas Gerais. Mas a gente sabe que o norte de Minas Gerais ali ali é que nem o sertão do Nordeste, né? O sertão nordestino, na verdade, ele começa no norte de Minas Gerais. Então, Minas Gerais participa do Sudeste, né? Mas o norte de Minas Gerais parece mais o sertão do que o Sudeste, entende? Isso que quer dizer. Observe o quadro abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre a região, seus aspectos naturais e socioeconômicos. Então, essa questão, ela foi pedida, né, no comentário embaixo ali do outro vídeo. Então, vamos atender aí a aluna. Olha só, essa aí deveria ter sido marcada a letra A, né? Vocês encontram no gabarito a resposta facilmente, mas vamos ver o porquê, né? É difícil essa questão. Então vamos lá, região centro-oeste. Localizado no centro da América do Sul, né? Até por isso que tem esse nome. Entre os paralelos 7 graus e 24 graus, aí você tem que lembrar, gente, ó. O paralelo do Equador, ele passa lá no Amazonas, no Amapá, em Roraima e no Pará. Então, lá em cima do Brasil, 0 graus. O trópico de Capricórnio é 23 graus e passa ali na casquinha do Paraná, né? Então, o centro-oeste, ele deve estar nesse meio, né? Entre 0 e 23. Então, aqui está falando entre 7 e 24, então tá certo, entende? Latitude sul. Sim, todo o Brasil quase está na latitude sul. A única partinha do Brasil que está na latitude norte é só, né, 8% do Brasil. Pouquinha coisa. É cortado na porção meridional pelo Trópico de Capricórnio. O centro-oeste é cortado pelo Trópico de Capricórnio? É, no estado de Mato Grosso do Sul. Predomina na região clima tropical com 2 estações definidas. Isso mesmo. Então ali a gente tem o clima tropical continental. Tem 2 estações, verão e inverno. Aspectos socioeconômicos. Existência de grandes fazendas de soja e arroz. Isso são os latifúndios. Substituindo a produção da agricultura familiar. Isso aí. Os grandes latifúndios estão acabando quase com a agricultura familiar, né? Região com grande destaque na pecuária bovina. Tem mais criação de gado, tem mais cabeça de gado do que cabeça de gente no centro-oeste. Então tá certinho a letra A. Vamos ver os erros das outras. Olha a letra B. Norte. Norte está dizendo ali que a vegetação é homogênea. Não. A vegetação do norte é heterogênea. A floresta amazônica é uma das florestas mais heterogêneas do mundo, né? Tem grande biodiversidade. Está dizendo que a floresta é caducifólia. Não. Florestas caducifólias são florestas temperadas. A folha cai de acordo com a estação. Lá só tem uma estação, é só verão, é só quente. Então a vegetação é perene, não é caducifólia. E nos aspectos socioeconômicos está escrito ali que o Acre é o estado onde o extrativismo vegetal foi substituído pela agropecuária e pela mineração, né? Não, o Acre a gente sabe ainda que o extrativismo ele ainda é muito forte. Alternativa C, o que está errado? Sudeste. Está escrito que predomínio do clima tropical semiárido, não, né? Clima tropical úmido, tudo bem. Semiárido, não. Semiárido é no sertão nordestino. Chuvas irregulares e secas prolongadas, isso é no Nordeste também, né? Socioeconômico. O segundo porto em movimento de exportação do país. Não, ali nós temos o Porto de Santos, né? Poxa, isso aí que é o Porto de Santos é o principal. Sul. Letra D. Localizado na zona tropical sul. Localizado na zona temperada sul. No norte do Planalto Meridional. Encontra-se a Campanha Gaúcha. Não, a Campanha Gaúcha é no Rio Grande do Sul. Então está ao sul do Planalto Meridional. Errado então, né? Beleza, gente? E a letra E ali, né? Fala que no Nordeste é formado por 10 estados, mas na verdade são 9 estados. E diz que tem o predomínio do cerrado, quando a gente sabe que ali a vegetação é muito diferente, né? Tem a Mata dos Cocais, tem a Caatinga, tem um pouquinho de cerrado também, tem a vegetação litorânea. A gente sabe que o predomínio mesmo é da Caatinga.
Ok? E agora vamos fazer o 3.18 para a gente fechar aí a aula 3, daí a gente vai para a aula 4. Segura aí, vamos junto, vamos junto. Então olha só, 3.18, esse que vem esse mapa aqui, ó. Com base nos seus conhecimentos e a partir da análise do mapa do Brasil, assinale o que tiver certo. Então, 01. Depois tem que somar tudo. A capital do estado do Mato Grosso do Sul encontra-se a oeste de Belo Horizonte. Então, olha lá Belo Horizonte. E a capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande, né? Tá a oeste? Tá. Então, vamos marcar 01. 02. O ponto extremo setentrional do Brasil. O que é setentrional? É norte. O ponto extremo setentrional do Brasil localiza-se no estado de Roraima? Sim. O estado de Roraima é este aqui, cuja capital é Boa Vista. E o ponto extremo tá lá, sim, na nascente do rio. Na nascente do rio que fica lá na serra, né? Você lembra disso na aula ou não? Lembra que aqui, ó. Lembra dos pontos extremos do Brasil? Arroio Chuí, Ponta dos Seixas, Serra da Contanamana, né? E o ponto extremo norte do Brasil fica lá no estado de Roraima. O que mais? 04. Todas as capitais do Complexo Regional Centro-Sul encontram-se na porção meridional do Trópico de Capricórnio. Então, quais são as capitais do Complexo Centro-Sul? São Paulo, Rio de Janeiro, tem várias. Quais que ficam ao sul do... encontram-se porção meridional do Trópico de Capricórnio? Só 3. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Então, não são todas. 08. Então, tá certo até agora a 1 e a 2, né? 08. A capital dos catarinenses encontra-se na porção sul do meridiano de 23 graus e 27 segundos. Essa muita gente com certeza deve ter marcado que tá certa. Mas olha só o erro, gente. Essa tá o erro bem sacana. Olha lá. A capital dos catarinenses, Florianópolis, está ao sul do meridiano de 23 graus. Aí você lembra, 23 graus é o Trópico de Capricórnio. Florianópolis está ao sul do Trópico de Capricórnio? Tá. Mas não é meridiano, é paralelo de 23 graus e 27 minutos. Paralelos, meridianos. Então tá errado isso aí só por causa da palavra meridiano, tinha que ser paralelo. 16. Todas as capitais dos estados da região Nordeste, então ali de Salvador para cima, encontram-se na porção meridional do paralelo de 0 graus. Sim. Qual é o paralelo de 0 graus? O Equador. E as capitais do Nordeste estão todas para baixo. Porção meridional do Equador. 32. No estado do Acre, localiza-se o ponto extremo... Opa, falamos agora há pouco o que é, né? Tem. Ponto extremo do Brasil, ponto extremo oriental do Brasil. Não, daí errou. Para cá é ponto extremo ocidental. O ponto extremo oriental é lá na Paraíba, né? Na Ponta dos Seixas. Então está errado aí. Então ficou certo o 16, o 2 e 1, que deu a soma de 19. Tá bom? Então agora vamos passar aí para outra aula. Vamos para a aula número 4. Então vamos lá. Aula número 4, exercício 4.2. Exercício 4.2. Então, olha só, gente. Vamos por aqui. 4.2. Então, como que é esse exercício? Está dizendo lá. A medida, página 18. A medida
entre duas localidades é representada num mapa cuja escala numérica indicada é 1 para 5 milhões. Então tem lá um mapa e a escala é 1 para 5 milhões. E está dizendo que a medida entre essas duas localidades é 40 milímetros. 40 milímetros. Porém, nossa intenção é saber qual é a distância real no terreno. Então, temos que a distância entre as duas localidades é... Como é que a gente faz isso? Tem a escala e tem a distância no mapa. O que quer dizer a escala? Essa escala aqui quer dizer que 1 centímetro no mapa vale 5 milhões de centímetros na vida real. Então, vamos ver quantos centímetros no mapa, quanto que vale na vida real 1 centímetro no mapa? Como é que tá as respostas ali? Tá tudo em quilômetro. Então vamos ver quantos quilômetros que dá isso aqui, ó, 5 milhões de centímetros. Para saber quanto que cada centímetro no mapa vale em quilômetros. Então vamos pôr aqui 1 centímetro no mapa. Na verdade vale tudo aquilo ali de centímetros na vida real. Mas a gente sabe que se pegar e tirar 5 zeros aqui, ó, você transformou de centímetros para quilômetro. Você transformou isso aí de centímetros para quilômetro. Então 1 centímetro é 50 quilômetros. Agora você pensa, tá, eu sei que 1 centímetro é 50 quilômetros. Mas quantos centímetros que dá 4 milímetros daí? Aí você tem que lembrar do seguinte. Gente, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Como que você sabe disso? Quando você olha a régua. Pegue a régua aí e veja 1 centímetro. Entre o 1 centímetro e o 2 centímetros, tem 10 risquinhos. Esses risquinhos são milímetros. Então, olha só. 1 centímetro é 10 milímetros. Então, 40 milímetros são 4 centímetros. 4 centímetros. Então, se 1 centímetro é 50 quilômetros, 4 centímetros serão quanto? 4 vezes 50, que dá 200 quilômetros. Letra B. Agora vamos fazer outro. 4.10. Então, 4.10 assim. Para a produção de mapas de uma determinada localidade, optou-se por utilizar as escalas 1 para 2.000 e 1 para 10.000. Então, é uma determinada localidade. Então, é um lugar só. Esse mapa aqui, ó, vamos dizer que seja 1 para 10.000. E esse mapa aqui, ó, 1 para 2.000. Só que é o mesmo lugar. Pera aí, professor. Por que você fez o mapa de 1 para 10.000 menor do que 1 para 2.000? Quanto mais você divide o mapa, menor ele fica. Quanto mais você diminui o mapa, o lugar, menor ele fica. É o mesmo lugar. Esse aqui foi diminuído 10.000 vezes. Esse aqui foi diminuído 2.000 vezes. Então, 5 vezes a menos, né? Então, olha lá. A projeção UTM, Datum Sirgas 2000, isso tudo é para encher linguiça. Você não vai utilizar no exercício. Nesse sentido, considere as seguintes afirmativas. Olha a afirmativa 1. Os mapas deverão ser feitos na escala 1 para 10.000 e depois reduzidos para a escala de 1 para 2.000. Tá falso. Tá dizendo que se fizer um mapa de 1 para 10.000, é esse aqui.
1 para 10 mil. Depois vai ser reduzido para 1 para 2 mil. Se você olhar só o número, parece que reduziu, né? Mas de 1 para 10 mil para 1 para 2 mil, na verdade você aumentou o mapa, aumentou um monte. Porque você reduziu menos, então aumentou o mapa. Então, em vez de reduzidos ali, você tem que escrever depois aumentados, né? Para a escala de 1 para 2 mil. 2. Os mapas produzidos na escala 1 para 2 mil apresentam maior riqueza de detalhes que os produzidos na 1 para 10 mil. Se eu fizer uma estrada aqui, onde que dá para ver melhor? Esse aqui. Então, 1 para 2 mil tem mais riqueza de detalhes do que de 1 para 10 mil. Essa aqui a gente chama que é uma escala grande, essa aqui é uma escala pequena. Então, quanto maior a escala, maior a riqueza de detalhes. Quanto menor o número do lado do 1, maior a riqueza de detalhes. Agora, 3. Uma estrada desenhada no mapa de 1 para 10 mil, com 4 centímetros, de extensão, aparecerá representada no mapa de escala 1 para 2 mil por uma linha com 20 centímetros de extensão. Extensão, medida de comprimento, é fácil de fazer, gente. Se aqui tem 4, aqui não vai ser 5 vezes maior? Como assim 5 vezes maior? De 2 e 10, ó. 2 ficou, aqui ó, 2 mil ficou 5 vezes maior do que 10 mil. Não é verdade? Se você divide 2 por 5, 10 por 5, não dá 2? Então, ó, daqui para cá é 5 vezes maior. 5 vezes maior que 4 centímetros é 20 centímetros. Então tá certo. Tá certo ali é número 3. E a 4? Olha a 4, gente. Essas são as mais difíceis, né? A 4 está dizendo assim. Uma quadra com área de 10 metros por 10 metros. Que tem 100 metros quadrados. Desenhada no mapa de 1 para 10 mil, no primeiro mapa ali, ó. Desenhada nesse mapa, no mapa primeiro, medirá 500 metros quadrados no mapa de 1 para 2 mil. Aí você erra. Sabe por quê? Você vai pensar assim. Ah, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Daqui eu aumentei 5 vezes. Daqui, ó, se você aumentar 5 vezes, não vai dar 500 metros quadrados. Dá muito mais. Porque você está fazendo área, não comprimento. Então, para você fazer 5 vezes maior, você tem que pegar cada lado e aumentar. Aqui é 50 metros e aqui é 50 metros. Quanto é que dá esse metro quadrado aqui? 2.500 metros quadrados. Não 500. Então está errada essa aí. Então seria a alternativa D para você marcar. Difícil essa, hein? Eu acho difícil. Agora vamos fazer a 4.11. Olha só. 4.11. Depois faz algumas outras aí. Olha só, 4.11. A figura a seguir corresponde ao recorte de uma carta topográfica contendo o alinhamento tomado entre os pontos A e B.
A respeito da figura apresentada, considere as seguintes afirmativas. 1. O alinhamento AB representa direção noroeste-sudeste e comprimento menor que 2 km. Pessoal, olha o alinhamento aqui. Daqui até lá, não é noroeste-sudeste, e sim nordeste-sudoeste. Então ficou assim, ó. Isso é nordeste-sudoeste. Então tá errada a orientação aí. Né? Então você que faz a rosa dos ventos, qual a orientação que tá ali, o alinhamento AB? Aqui, ó. Aqui é nordeste e aqui é sudoeste. Beleza? Então tá errada ali a 1. Olha a 2. O alinhamento AB representa a direção sudoeste e nordeste. Agora sim, agora tá certo. E comprimento menor que 4 km. Aí ferrou, né? Como é que eu vou saber o comprimento desse alinhamento AB? É só você ver a escala. Olha a escala aqui. Então a escala aqui, ó, gente. Tudo isso aqui quer dizer que é 1000 metros. 1000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Então isso aqui, ó, com o dedo, é 1 quilômetro. Coloque aqui. Quantos quilômetros vai dar de A a B? 1 e pouquinho, né? Dá 1 e pouquinho aqui, ó. Veja. Faça A e B com a mão e coloque aqui. É só um pouquinho maior. Então, é menor do que 4 quilômetros? Com certeza, né? É menor do que 2. Então, menor que 4, com certeza. Então, a 2 está certa. 3. O alinhamento AB apresenta amplitude altimétrica menor do que 1000 metros. Com certeza. O que é amplitude altimétrica? É você pegar a maior altitude ali e diminuir da menor. Se você ver aqui, ó, a maior altitude vai estar ali uns 540. E a menor altitude, vamos pôr aqui, ó, do alinhamento, uns 400, ó. Então, essa amplitude altimétrica vai dar em torno ali de 140 metros. Então, com certeza, é bastante menor do que 1000. Então, tá certo o 3. E o 4, o alinhamento AB apresenta amplitude altimétrica maior do que 800 metros. Está errado. A gente viu que é em torno de 140 metros. Sempre quando falar amplitude, é a maior menos a menor. Então, amplitude altimétrica, maior altura e menos a menor altura. Amplitude térmica, maior temperatura menos a menor temperatura. Que mais? Vamos fazer agora o 4.16. Então, 4.16 é esse que tem esse mapa amarelo aí, ó. O 4.16 diz assim, ó. Vamos utilizar o quadro aqui, ó. Então, 4.16. Olha só, gente. Nossa, mas fica a luzinha bem em cima ali, né? Vou pôr um pouquinho mais para lá. 4.16. Ficou melhor, né? Então, 4.16 diz assim. Tem dois mapas. Então, esse mapa aqui, ó, ele tem escala 1 para 1 milhão. E esse mapa aqui, ó, esse é o mapa A. O mapa B, ele tem escala de 1 para 50 mil. É isso? Então, olha que diferente, né? É muito diferente essa escala. Então, a escala A, ela é muito o que da escala B? A escala A é muito menor que a escala B. A escala B é muito maior que a escala A. Quanto menos diminui o lugar, maior ele fica. Onde que dá para você ver melhor os detalhes aqui da figura? No mapa B.
Então, quanto maior a escala, melhor dá para ver os detalhes. Alternativa A. O mapa A foi elaborado em grande escala. Mapa A, pequena escala. Tá errado. Alternativa B. É para pôr tudo o que é verdadeiro e falso, tá? Então a A tá falsa. A B. Na classificação dos mapas, conforme a escala, o mapa A é classificado como carta geográfica, enquanto o mapa B é denominado carta topográfica. Isso mesmo, quando a gente fala geográfica, a gente quer dizer uma amplitude maior ali, abrangeu mais áreas. Quando a gente diz carta topográfica, a gente quer dizer assim que carta topográfica, na verdade, é parte de um mapa. Então, o mapa B ali, né, a parte B aqui, ele é uma carta topográfica, dá para ver que ele é uma partinha de um mapa. Então tá certo, a B é verdadeira. C. No mapa A, a distância entre Rio de Janeiro e Teresópolis é de 6 centímetros. Então aqui no mapa A, entre Rio de Janeiro e Teresópolis é mais que você conhece, né? Teresópolis é de 6 centímetros. Considerando que o mapa foi elaborado na escala de 1 para 1 milhão, está aqui, né? 1 para 1 milhão, a distância real entre as duas cidades em linha reta é de 600 km. Vamos ver se dá 600 km. O que quer dizer essa escala aqui? Ó? Quer dizer que 1 centímetro vale 1 milhão de centímetros na realidade. Então, 1 centímetro, que é em quilômetro ali, ele quer a distância em quilômetro. Transformar centímetro para quilômetro, você corta 5 zeros. Então, ficou 10 quilômetros. Se 1 centímetro tem 10 quilômetros, 6 centímetros terão 60 quilômetros. 60 quilômetros. E não 600, como diz ali. Então tá errado. Então tá falsa a C. A D. O mapa B é maior que o mapa A. Sim. Permitindo a visualização do relevo com grande riqueza de detalhes. Por meio das linhas denominadas curvas de nível ou isoípsas. Isso mesmo. As curvas de nível a gente chama de isoípsas. E, no mapa B, as diferentes cotas de altitude são representadas pelas cores verde, amarelo, laranja, o que corresponde à convenção cartográfica denominada ipsometria. Isso aí. A gente diz que é um mapa ipsométrico, quando é um mapa onde que se diferencia por cores ali a altitude. Então tá errada, daí ó, tá falso, só o A e o C, e o resto tá tudo bem, verdadeiro. Agora vamos fazer a penúltima de hoje. Vamos fazer só mais duas, tá? Ele já passou dos 40 minutos aí, dizem que o aluno não consegue prestar mais atenção, né? Se bem que vídeos desses, assim como resolução de exercício, você volta, né, naquele exercício que te interessa, né? Mas vamos fazer só mais duas hoje. Né? Se quiser que eu faça mais aí mais para frente, é só pedir. Então, 4.18. Olha o que diz ali. Com o objetivo de representar o mais próximo possível o real, né? O espaço geográfico, os cientistas usaram projeções cartográficas. A mais utilizada são a de Mercator e a de Peters. E dessas duas, a de Mercator é muito mais utilizada. Representadas pelas figuras a seguir. A figura de cima, essa aqui é Mercator, dá para ver porque a forma dos continentes estão iguais. Essa aqui é de Peters, porque dá para ver que a África e o Brasil parece que estão derretendo ali, né? Tipo, tá derretendo ali. Então essa aí é de Peters. Com base nos conhecimentos sobre as projeções cartográficas, assinale a correta. A. Na projeção de Peters, o espaçamento entre os paralelos aumenta da linha do Equador para os polos. Peters. O espaçamento entre os paralelos aumenta do Equador para os polos? Não, diminui.
Nos polos o espaçamento é menor, no equador o espaçamento maior. Então tá errado, em vez de aumenta, escreva diminui. B. Na projeção de Mercator, o espaçamento entre os paralelos diminui na linha do equador. De Mercator aumentou na linha do equador, aumentou. Então não diminui não. C. Na projeção de Peters, o plano da superfície de projeção é tangente à esfera terrestre. Projeção azimutal. Na de Mercator, a projeção é cônica. Nossa senhora, totalmente errado. As duas utilizam projeção cilíndrica. Essa aqui quis falar bonito e só falou besteira. Letra D. Na elaboração das projeções cartográficas, de uma projeção cartográfica, o planisfério de Peters, estou lá debaixo, mantém as distâncias proporcionais. A de Peters mantém a área. Por isso ela é chamada de equivalente. A de Mercator é chamada de conforme, porque mantém a forma. E a letra E? Então só pode ser a letra E que está certa, né? A projeção de Mercator é desenvolvida em um cilindro. As duas são. Sendo mantida a propriedade forma. Aumentando o comprimento... Não, forma. Essa projeção mostra uma visão do mundo eurocêntrica. Tá certo, né? A de Mercator quis deixar a Europa maior zona. E a de Peters é chamada de terceiro mundista, ou mapa para o mundo solidário. Ó, o solidário aí! Né? Por causa que deu um up ali no continente africano e na América do Sul. E agora, vamos fazer o último 4.20. Então, olha só o 4.20. Para ir, esse aqui, ó. Para ir a um determinado local, um motorista consultou o aparelho de GPS, sistema de posicionamento global, o qual indicou o caminho representado na figura a seguir. Então ele foi do A até o B, lá foi indo do A até o B. Sabendo que o maior segmento a ser percorrido no trajeto sugerido pelo GPS corresponde à distância de 345 metros, qual que é o maior trajeto? É esse aqui, né? Ó. Daqui até aqui. Então, daqui até aqui, isso aqui é 345 metros. É correto afirmar que a distância total... Qual que é a distância total? É assim, ó. Isso é a distância total. É de... E ainda depois ele pede para você mostrar a escala ainda, né? Então, como é que faz isso aqui, gente? Olha só. Então, você tem que usar... fazer a relação ali, né? Qual que é o maior trajeto? 6,9 centímetros, né? Ele está dizendo que isso é a mesma coisa que 345 metros. Isso que o exercício falou. O que é a escala de um mapa? É quanto que vale 1 centímetro do mapa na realidade. Então isso é a escala do mapa? Não. Para fazer a escala do mapa, você tem que fazer assim, ó, 1 centímetro. Quantos metros são, né? E ainda não é nem metro, né? Na verdade, para saber a escala tem que ser centímetro. A escala do mapa é 1 aqui e aqui tudo em centímetro. Mas vamos fazer em metro antes. Se 6,9 centímetros é 345 metros, 1 centímetro vai dar quantos metros? É só você fazer a divisão, né? Esse dividido por esse vai dar mais ou menos 50 metros. 50 metros. Então quer dizer que a escala da figura, quanto que é a escala do mapa? Vamos transformar metro para centímetro. Dá 1 para 5.000. Então essa é a escala do exercício, desse mapa aí. Aí já dava para você riscar A, riscar B, riscar... Ah não, risca A, risca C e risca E. Só fica a B e a D para você marcar. E agora ele quer a distância total. Como é que a gente vai fazer a distância total? É assim, né? Aqui é o B, aqui é o A, né?
Aqui você já viu que é 345 metros. Agora, como que você vai saber quanto que é aqui, ó? Como que você vai saber quanto que é ali? Então, vamos lá. Aqui não está escrito 2,7 centímetros? Se 1 centímetro vale 50 metros, 2,5 vai valer, é só fazer 50 vezes 2,7. Dá 135 metros. Aqui é 2,9 centímetros. Então aqui ficou como? 2,9 centímetros vezes 50. Vai dar 145 metros. Aqui você já tem. E aqui esse último é 1,6 centímetros. Se 1 centímetro vale 50 metros, 1,6 centímetros, você faz a conta. Esse vezes 50 vai dar 80 metros. Para saber a distância total, você soma este, mais este, mais esse, mais esse. Que vai dar 750 metros o total. Então, alternativa B de bosque. Ó, eu falando assim, você já imaginou outra coisa, né? Fala bosque. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Uma aula de resolução de exercícios. E se precisar de mais, você me pede. Ok? Um abraço e até mais.